Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso da História da Filosofia Ocidental. Hoje estamos na nossa 13ª aula sobre Aristóteles. Serão um total de 19 aulas sobre o pensamento de Aristóteles. Estamos na nossa aula de número 79. Ao todo já fizemos 79 aulas de História da Filosofia. E esse curso aí, como eu já havia prometido para vocês, vai até um total de 1069 aulas. Tirando outros projetos paralelos que eu estou desenvolvendo, como por exemplo a história da literatura ocidental, e em breve outros projetos também de filosofia oriental, de artes visuais também que eu gostaria de iniciar. Certo? Então hoje vamos ao pensamento do Aristóteles ali, né, pensador, enquadrado no terceiro período da filosofia grega, o período da grande síntese, o período ontológico, junto com o pensamento de Platão. Vamos lá. Então, a aula de hoje, aula número 79, o título da aula é A Substância Física. Nós havíamos falado nas aulas anteriores sobre a substância. A filosofia é uma teoria da substância, dentro da perspectiva de Aristóteles. A substância que nós discutimos na aula passada foi a substância imóvel. Falamos um pouquinho ali sobre o motor imóvel. E a área da ciência que cuida dessa questão da substância imóvel é justamente a teologia. A teologia é o que vai estudar ali a questão de Deus, a questão do motor imóvel, dentro da perspectiva do Aristóteles. Se você quiser ver um pouco mais sobre isso, assista a aula de número 78 que você vai entender. Hoje vamos falar de física. Hoje vamos ver aí qual é a concepção de Aristóteles em relação à física. A física de Aristóteles durou por muito tempo, muito tempo. A Idade Média inteira, praticamente, é física aristotélica, né? O século XV, o século XVI ainda existem bastantes indícios assim, da física de Aristóteles, e autores lá mais para frente, como o Copérnico, o Kepler, etc., o Galileu, tiveram que lidar justamente contra essa física de Aristóteles, que estava sendo ensinada como uma espécie de dogmatismo, digamos assim. Mas não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso no seu devido tempo. Hoje, então, vamos falar um pouquinho sobre a substância física, ver o que é substância física dentro da perspectiva de Aristóteles. A palavra metafísica, inventada provavelmente por um peripatético anterior a Andrônico, deriva da ordenação dos escritos aristotélicos, na qual os livros de filosofia se colocaram depois da física. Alguns livros de filosofia que eu li, alguns professores de filosofia que eu tive também, afirmaram que foi o Andrônico de Rhodes que deu o nome de metafísica à metafísica. Mas aqui o Abanhanho fala que provavelmente foi algum outro peripatético anterior a Andrônico de Rhodes que justamente deu o nome da metafísica à metafísica, certo? Por quê? Justamente, acho que eu contei essa história em outro vídeo, porque o Aristóteles classificava, né, de certa forma, os autores classificavam os livros do Aristóteles ali, seguindo uma sequência. Os últimos livros ali, digamos assim, tinha livro de política, de economia, tinha livro de biologia, de astronomia, etc. E tinha os livros da física. E depois dos livros da física se encontravam na prateleira alguns livros que os autores não conseguiam enquadrar. Então, esses livros ficaram conhecidos como os livros depois da física. E depois da física em grego seria o metatafísica, ou seja, acabou ficando o nome metafísica. Alguns outros autores falam que o nome metafísica significa que essa área remete a estudos que vão além da física. Mas hoje então a gente vai discutir um pouquinho ali sobre a questão da física do Aristóteles. A metafísica a gente já vem discutindo aí algumas aulas, principalmente tratando da questão do ser e da substância. A palavra metafísica expressa também um motivo fundamental da filosofia primeira de Aristóteles, a qual se ocupa da substância imóvel, partindo das aparências sensíveis e está dominada pela preocupação de salvar os fenômenos. Então a metafísica também se chama lá a filosofia primeira, que nós já discutimos nas aulas anteriores também. Filosofia primeira no sentido de filosofia que busca justamente a essência, que busca justamente a substância. As ciências tratam de objetos particulares, enquanto a filosofia trata do geral, do ser geral na sua totalidade. Também mostramos nas aulas anteriores que o Aristóteles defendia o método de verificação empírica, onde partindo de elementos ali dados
do cotidiano, do dia a dia, de pequenas experiências, poderia se chegar ali no geral, no ser geral. Então, também, né, a gente vai discutir um pouco disso nessa aula hoje, mostrando como que Aristóteles vai dos pequenos fenômenos aí do dia a dia, buscando justamente uma teoria geral sobre as coisas. Essa ideia de salvar os fenômenos é uma ideia que eu já comentei na aula anterior, que muitas das teorias ali do Aristóteles, principalmente em relação ao movimento dos astros, dos planetas, elas na verdade, as teorias buscavam, digamos assim, explicar o inexplicável, certo? Por exemplo, o movimento dos astros, ele se dá de forma elíptica, segundo o que Kepler, na verdade, já nos ensinou, né? O Kepler veio lá no século XIV, no século XVI, século XV, mais ou menos, tá? Então, graças a esse movimento elíptico, essa configuração elíptica, os planetas, de certa forma, eles ganham uma certa velocidade quando eles se aproximam ou eles se afastam ali do Sol, ou quando eles se aproximam e afastam do seu foco, certo? Mas dentro da física aristotélica, esses planetas eles se movem, eles fazem um movimento ali de translação em uma órbita circular. Dentro de uma órbita circular não é possível explicar como que um planeta pode aumentar a velocidade e diminuir sem você, digamos assim, ter a interação ali de uma força, certo? Se não tiver força parando, nem força fazendo o planeta adiantar, o planeta vai continuar na mesma velocidade, pelo menos ali dentro de uma órbita circular. E daí eles não conseguiam explicar naquela época por que às vezes os planetas demoravam para aparecer, por que os planetas mudavam de posição, etc. Então acabavam criando uma série de teorias para tentar salvar os fenômenos, tentar de certa forma salvar ali as aparências, tá? Mas isso é uma coisa que a gente já discutiu nas aulas anteriores. O estudo do mundo natural, que para Platão pertence à esfera da opinião e não ultrapassa os limites dos raciocínios prováveis, para Aristóteles é, ao contrário, uma ciência no pleno e rigoroso significado do termo. Essa ideia de que para Platão o mundo, ele de certa forma não oferece nada que seja objeto de ciência, nós já discutimos na nossa aula de número 59. Volta lá, 20 aulas atrás, que vocês vão ver essa ideia de Platão, que ele apresenta lá no Timeu, se eu não me engano, certo? De que o mundo, esse mundo que nós vemos aqui é o mundo da aparência, esse mundo não carrega o ser para Platão está em outro lugar, certo? E o que cria justamente o ser o ser, na verdade, é a ideia, segundo Platão, ok? E o que justamente dá origem a esse ser é o bem. O bem é um valor, esse valor vai criar o ser. Então, dentro da teoria de Platão, o valor está fora do ser, porque é o valor quem cria o ser. Portanto, o que a ciência, o que a filosofia deve fazer na perspectiva de Platão? Buscar justamente esse bem, buscar justamente essa essência, buscar justamente esse valor que justamente fundamenta todas as coisas. Então, para Platão, o ser e o valor são coisas separadas. Já para Aristóteles é diferente. Vimos também nas aulas anteriores que para Aristóteles o bem, o valor e o ser não estão separados. O próprio ser possui o valor, o ser dentro de si tem o seu valor. Por isso que para Aristóteles é importante olhar para o mundo, porque esse mundo tem valor, o ser desse mundo tem valor. Então, deve-se analisar esse mundo justamente para fazer descobertas, para justamente criar ideias, teorias. Esse mundo apresenta uma série de coisas que podem nos ajudar a fundamentar ideias, a desenvolver a ciência, desenvolver o raciocínio, etc. Para Platão, esse é um mundo de aparências que não tem valor. Então, esse mundo vai oferecer alguma coisa provável, mas o certo seria buscar fora do mundo. Essa é a grande diferença entre Platão e Aristóteles, que nós também já discutimos ao longo das nossas aulas ali sobre Aristóteles. Para Aristóteles, o mundo dos fenômenos tem valor, o ser tem valor. Para Platão, o valor é separado do ser. Essa é a grande diferença entre eles. Por isso que Aristóteles valoriza a experiência, por isso que Aristóteles valoriza a ciência no sentido que nós conhecemos hoje, que é um estudo sobre as plantas, os animais, o homem, etc e tal, porque tudo isso tem valor, conforme a gente vai ver na aula de hoje também. Para Aristóteles, não há na natureza nada tão insignificante, tão omissível que não vale a pena ser estudado e não seja fonte de satisfação e de alegria para o investigador. Então, para o Aristóteles, nesse mundo que nós vivemos, não tem nada insignificante.
Já disse, tudo tem valor, tudo nesse mundo importa, tudo nesse mundo tem um significado, tudo nesse mundo é objeto de estudo. E o investigador tem que ficar contente com esse mundo, olhar para o lado e falar, nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho para conhecer, para investigar, justamente nesse mundo que me apresenta essas coisas aí como fenômenos, tá? Agora uma longa citação que vai corroborar um pouco essa ideia, tá? As substâncias interiores dos animais, sendo mais e melhor acessíveis ao conhecimento, adquirem superioridade sobre as outras no campo científico. E como estão mais próximas de nós e mais conformes à nossa natureza, a sua ciência acaba por ser equivalente à filosofia que estuda as substâncias divinas. Então veja, aqui o Aristóteles está falando que aquelas coisas que estão aos nossos alcances, a questão dos animais, a questão do estudo sobre o movimento, sobre seus órgãos, sobre aquilo que eles são, é uma coisa assim que está acessível a todo mundo que quer estudar, porque o mundo está cheio de animal, está cheio de planta, está cheio de coisa que você pode estudar, você pode observar. E o estudo dessas coisas que possuem substâncias é tão valioso quanto a filosofia, que busca, na verdade, a substância divina, aquela substância imóvel, tá? Então veja, Aristóteles vê valor tanto na investigação aqui do mundo, quanto numa investigação filosófica, uma investigação teológica, que busca lá no motor imóvel a causa final das coisas. Então, a física, a química, a biologia, a geografia que nós conhecemos hoje são tão valiosas quanto a teologia, pelo menos na perspectiva de Aristóteles, tá? E elas, na verdade, têm ainda uma vantagem, porque como elas estão mais próximas de nós, elas podem gerar mais conhecimento, mas de certa forma todas elas têm o seu valor. Com efeito, até no caso daquelas menos favorecidas do ponto de vista da aparência sensível, a natureza que as produziu dá alegrias inefáveis àqueles que, considerando-as cientificamente, sabem compreender as suas causas e são, por sua natureza, filósofos. Então, aquelas ciências, aquelas ideias que pareceriam mais insignificantes, para o filósofo não é. O filósofo consegue justamente fazer uma teoria disso, buscar as suas causas e obter conhecimento. A questão da filosofia o Aristóteles vai dizer, o que origina ali a filosofia é o espanto, é o assombro, e é justamente o mundo real que a gente está ali confrontando que nos causa espanto, que nos causa assombro. Deve-se, além disso, ter presente que quem discute uma parte qualquer ou elemento da realidade não considera o seu aspecto material, nem este lhe interessa. Antes, olha a forma na sua totalidade. Então, uma outra ideia aqui da teoria de Aristóteles é que quando alguém analisa o mundo, não está olhando o aspecto material, mas primeiramente está interessado na forma. Lembrando que para Aristóteles a substância é composta de forma e matéria. A forma é sempre o ato, matéria é potência. Então, de certa forma, quem está estudando esse mundo aí, qualquer coisa está olhando as formas também, tá? Que fazem parte da substância. O que importa é a casa, não os tijolos, a cal e as traves. Assim, no estudo da natureza, aquilo que interessa é a substância total de um ser determinado e não as suas partes que, separadas das substâncias que o constituem, nem sequer existem. Então, quando alguém faz algum estudo sobre alguma determinada coisa, sobre um animal, sobre um objeto, etc., ele está vendo aquilo na sua totalidade. Portanto, ele está vendo ali o ser na sua matéria e na sua forma em sua totalidade. Quando você separa essa coisa, você divide as partes dela, essa coisa já não existe mais, tá? Então, essa é a grande ideia aí na filosofia de Aristóteles, conforme já discutimos também nas aulas anteriores. Estas palavras, que pode dizer-se traduzem o programa científico de Aristóteles, encontram a sua justificação na teoria da substância, que é o centro da sua metafísica. Então, tudo isso que foi dito, de certa forma, justifica ali a teoria da substância do Aristóteles, que é justamente aquilo que vai coroar a metafísica. A metafísica do Aristóteles, ela é justamente dada pela teoria da substância. A teoria da substância é importantíssima, tanto para uma teoria metafísica, como a gente
gente está vendo, tanto para as teorias científicas, tanto para as teorias artísticas, éticas, etc., conforme nós vamos ver nas aulas anteriores. Essa teoria da substância é uma ontologia do Aristóteles, é uma maneira ali como ele concebe o mundo, a realidade do ser, etc. E isso ilustra muito bem o programa de Aristóteles, principalmente o programa científico, que mostra que o estudo sobre o real, o estudo sobre esse mundo que nós estamos aqui, com as nossas experiências, é um estudo que é válido, é um estudo que vai longe, é um estudo que tem significado, que é muito importante. Por isso que Aristóteles foi físico, astrônomo, biólogo, fez um monte de coisa. Esta teoria demonstrou com efeito que cada ser possui, na substância que o constitui, o princípio ou a causa da sua necessidade. A teoria da substância, como nós vimos, mostra que cada ser possui a sua própria substância, que é a sua causa e também a causa do movimento, conforme nós vimos ali sobre as determinações da substância, sobre a questão do devir e da substância, tá? A substância gera o movimento, a substância determina o que a coisa é, vai tratar da forma da matéria. Então, a teoria da substância permite uma justificativa do porquê estudar a realidade, do porquê estudar o real e do porquê estudar coisas que não são visíveis, como o primeiro, provavelmente, né, o motor imóvel, a questão do éter, todas essas coisas aí que não podem, de certa forma, ser verificadas, que também são importantes porque fazem parte da teoria da substância. Cada ser tem, portanto, enquanto tal, o seu próprio valor, e se considera nele aquilo que precisamente o faz ser, isto é, a forma total ou substância, é digno de consideração e de estudo e pode ser objeto de ciência, mais uma vez. Então, dentro da teoria da substância de Aristóteles, tudo aquilo que possui substância possui valor, tudo aquilo que possui valor pode ser objeto de ciência, pode não, deve ser objeto de ciência, porque é objeto nobre. Esse mundo aqui encanta o Aristóteles, ele olha para o lado, para as coisas e vê uma série de coisas que podem ser investigadas, que podem ser pesquisadas, porque tudo faz parte da teoria da substância de Aristóteles. Por isso, Aristóteles adverte na passagem referida que se deve olhar a forma e não a matéria, a totalidade em que se atualiza a substância e não as partes. Então, todo estudo realizado é um estudo voltado para as formas. A forma é o objeto atual, é aquilo que ele é, não se olha a matéria. Lembrando que, quando ele está falando não se olha a matéria, isso não quer dizer, por exemplo, que não se estuda o átomo, não se estuda a molécula, até porque não se tinha essas ideias na época. Mas o que ele quer dizer, na verdade, é que quando você analisa alguma coisa, por exemplo, pode ser um rim, pode ser um pulmão, você está vendo uma substância de um rim, de um pulmão, etc. Mas não é substância de homem, certo? Mas você está vendo o rim na sua forma, pulmão na sua forma, etc. Tá? Então acho que essa é a grande ideia. Conformemente ao programa que as suas últimas e mais maduras investigações metafísicas tinham especulativamente justificado, a atividade científica de Aristóteles dirige-se cada vez mais para as investigações particulares. Então, conforme ali a metafísica vai sendo escrita, a gente viu que por uma série de anos ali ele demorou para escrever todos aqueles livros da metafísica, foram anos da vida dele, tá? Percebe-se que ele vai cada vez rumando mais para o estudo das ciências particulares, porque a sua metafísica justifica o estudo dessas ciências. Para Platão, o objeto nobre de estudo é o valor, é o bem. E para Aristóteles, esse bem, de certa forma, esse valor, ele está aqui, está em toda a realidade, por isso tudo pode ser estudado. Fixou a sua atenção principalmente no mundo animal, como se deduz dos numerosos escritos de história natural que nos restam. Então Aristóteles ele foi físico, foi biólogo, ele foi também de certa forma um jurista, porque ele trabalhou com as leis de Atenas, ele foi astrônomo, ele foi filósofo, etc e tal, né? Então ele fez uma série de coisas ali e parece que um dos campos ali preferidos deles era justamente a biologia, quando ele estudava os animais. Provavelmente ali nos animais ele conseguia justamente perceber essa ideia de que o estudo do ser, dos animais, etc., é um estudo ali que justamente é embasado pela sua teoria da substância, tá? Os animais possuem substância, os seres humanos possuem substância e, portanto, no nível científico eles têm o mesmo valor.
Mas pode afirmar-se que nenhum campo da investigação empírica lhe era estranho, pois que preparava ao mesmo tempo a reunião das 158 constituições políticas e se entregava a outras investigações eruditas, como a compilação do catálogo dos vencedores dos Jogos Píticos. Então, o Aristóteles, ele na verdade tinha uma fecunda, uma vasta, digamos assim, um vasto interesse pela investigação. Ele estava praticamente em todos os campos ali, falava de física, investigou física, criou várias ideias muito importantes para física, para biologia, para astronomia. Também ali ele ajudou na Constituição de Atenas, ele juntou uma série de leis de outros estados ali para fazer a comparação, para buscar aquela que seria melhor. Também ali também está tratando da questão dos jogos píticos, né? Então é interessante ali que a atividade do Aristóteles assim é bem vasta, ele é um autor bem erudito, ele fez várias coisas. Sabemos já que a física é, para ele, uma ciência teorética, ao lado da matemática e da filosofia primeira. Como nós vimos lá nas nossas primeiras aulas, ele coloca lá que a filosofia, a física e a matemática são ciências teoréticas. Ele vai dizer lá que tem a ciência teorética, tem a ciência prática, tem as ciências poéticas. As ciências práticas seriam a ética e a política, que a gente vai ver nas aulas posteriores. A ciência poética é justamente aquela ciência que cria as coisas, como por exemplo a poesia, e as ciências teoréticas ali são a filosofia, a matemática e a física, que tem como objeto, digamos assim, entidades ali abstratas, né? Por exemplo, a física vai estudar o movimento, a filosofia vai estudar a substância, a matemática vai trabalhar com os números, com as fórmulas, etc. Mas é claro que tudo isso tem uma prática na realidade também, tá? O seu objeto é o ser em movimento, constituído pelas duas substâncias que são dotadas de movimento, a engendrável e corruptível, que forma os corpos sublunares, e a inengendrável e incorruptível, que forma os corpos celestes. Então a física, ela vai ter como objeto de estudo o movimento. Então, tendo como objeto de estudo o movimento, a física de Aristóteles divide então esse movimento em duas substâncias. O movimento tem duas substâncias. São aquelas substâncias que nascem e morrem. E também tem aquelas substâncias que não nascem e não morrem. As substâncias que nascem e morrem são as substâncias que compõem o mundo sublunar. As substâncias que não nascem e não morrem são aquelas que compõem o mundo supralunar, que foram as substâncias que nós discutimos ali nas aulas anteriores, principalmente na aula anterior, tratando sobre a questão do motor imóvel e das esferas celestes. Segundo Aristóteles, o movimento é a passagem da potência ao ato e, portanto, possui sempre um fim, um telos, que é a forma ou espécie que ele tende a realizar. Então, o movimento sempre vai ser a passagem de uma potência para um ato. É isso que é o movimento para Aristóteles. Da potência, passamos para o ato, para a coisa atualizada. E o movimento é desse ato, que vira potência, para um outro ato. E esse potência e ato sempre, digamos assim, vai mirar a um objetivo, a uma causa final, que é justamente a forma final ou a espécie, tá? Por exemplo, a galinha, o ovo de galinha é uma galinha em potência. Então, ele vai fazer todo o trajeto ali para virar a galinha, e na galinha, quando ele chegar lá, ele vai ser galinha em ato. Mas para ter todo esse movimento ali, ele teve que ser primeiro potência de galinha, para depois virar a galinha. Daí, ali chegando na galinha, ele chega ali na sua forma final. Dado que o ato, como substância, precede sempre a potência, cada movimento pressupõe já em ato a forma que é o seu término final. Então, antes de tudo vem o ato. O ato é atual, o ato é o ser, e desse ato, daí que vem a potência. O ato vem em primeiro lugar, daí a potência vai gerar lá um ato, e esse ato já tem a potência, e isso vai até chegar na causa final, até chegar no objetivo final ali de todo esse movimento, de toda essa mudança. Aristóteles admite 4 tipos fundamentais de movimento. Então veja, os movimentos têm duas substâncias. As substâncias, digamos assim, que não nascem e não morrem, e as substâncias que nascem e morrem. Aqui ele afirma que
o movimento, né, que é composto de duas substâncias, é dividido em 4 tipos. Então tem um movimento substancial, isto é, a geração e a corrupção. Então o movimento substancial é aquele movimento que trata lá do surgimento de um determinado ser e do seu perecimento, da sua corrupção, do seu corrompimento. Segundo movimento qualitativo, isto é, a mudança ou a alteração. Então, o movimento qualitativo vai mudar uma coisa de qualidade. É justamente a sua mudança ou a sua alteração. O ovo de galinha é um ovo de galinha e a galinha é a galinha. Há uma mudança qualitativa? Sim, porque há uma diferença entre o ovo e a galinha. Mas, de certa forma, ali o ovo de galinha já pressupõe já tem a galinha. Mas há uma mudança qualitativa, portanto, há um movimento qualitativo. Terceiro tipo de movimento, o movimento quantitativo, isto é, o aumento e a diminuição. Quando a gente trata, por exemplo, de coisas materiais, a gente percebe que essas coisas vão ganhando talvez ali uma forma, um corpo, vão crescendo e depois vão, de certa forma, diminuindo, se desfazendo até chegar à sua corrupção. Pegue, por exemplo, ali o ser humano, né? Todo dia uma série de células acabam morrendo no corpo humano e outras células nascem, então, mas chega um momento que esse processo para, tá? Então há um movimento ali quantitativo que vai aumentando, diminuindo ali, digamos assim, aquilo que compõe o ser, tá? Quarto movimento, o movimento local, isto é, o movimento propriamente dito. É o movimento, é o caminhar, é o andar, é o mover-se, é o transformar-se, etc. Todavia, este movimento, que é o movimento local, ele é, segundo Aristóteles, um movimento fundamental a que todos os outros se reduzem. Todos os outros movimentos, movimento qualitativo, movimento quantitativo, etc., todos eles, de certa forma, se reduzem ao movimento local, porque tudo, de certa forma, muda e se transforma. Com efeito, o aumento e a diminuição são devidos ao afluxo ou ao afastamento de uma certa matéria. A mudança, a geração e a corrupção supõem o reunirem-se no dado lugar ou separar-se de determinados elementos. Toda essa mudança, esse movimento aqui, nós estamos falando daquelas substâncias que são corruptíveis, que nascem, aquelas substâncias que, de certa forma, fazem parte ali do mundo sublunar, que são as substâncias ali que justamente que estão sujeitas a esse movimento, a degradação, a corrupção, etc. Tá? E todo esse movimento ali ele é gerado justamente pela separação de elementos, de partes, pela agregação, pelo vai e vem, etc. E tudo isso vai gerando uma determinada mudança. Por isso, só o movimento local, isto é, a mudança de lugar, constitui o movimento fundamental que permite distinguir e classificar as várias substâncias físicas. É esse movimento local que justamente vai ajudar a gente a entender o que são essas substâncias físicas. Porque uma grande questão que a gente coloca é aqui, que a gente coloca é o seguinte: por que os objetos se movem? Por que as coisas mudam? O que está acontecendo? O que faz essas coisas mudarem? Tá? Então aí entra dentro da teoria física de Aristóteles, que vai mostrar por que o movimento, da onde que vem o movimento e por que esse movimento é gerado. O movimento local é, segundo Aristóteles, de 3 espécies. Eu já falei sobre isso na aula anterior, mas vamos repetir aqui. Então, o movimento local se divide em 3. Um movimento circular em torno do centro do mundo. Então, esse movimento ali é dado justamente pelas esferas celestes que se movimentam ali justamente para atingir a causa final, que é a contemplação, o desejo e o entendimento daquele motor imóvel do primeiro motor, conforme eu já falei na aula anterior. Então há esse movimento, um movimento circular em torno do centro do mundo, que coincide com a Terra. Há um outro movimento do centro do mundo para o alto, é um movimento ascendente, sai do centro do mundo e vai para o alto. E há um terceiro movimento, que vai do alto para o centro do mundo. Então Aristóteles vai explicar o movimento dessa forma. Existem 3 movimentos: o movimento circular em torno de um centro, o movimento para cima, o ascendente, que começa do centro e vai para cima, e o movimento descendente, que vem de cima para baixo. São os 3 movimentos dentro da perspectiva de Aristóteles.
Esses dois últimos movimentos são reciprocamente opostos e podem pertencer às mesmas substâncias, as quais serão sujeitas à mudança, à geração e à corrupção. Também já comentei sobre isso na aula anterior. O movimento ascendente e o movimento descendente, eles pertencem às mesmas substâncias e são esses movimentos que justamente são responsáveis pela geração e pela corrupção. Os objetos, as substâncias perfeitas, elas sempre fazem, digamos assim, um movimento circular, que são aquelas esferas circulares. E elas fazem esse movimento porque são formadas por uma substância, uma quintessência que se chama éter. Esse éter não está sujeito, digamos assim, a essas leis do movimento que nós temos aqui, ascendente e descendente. Por quê? Por que ascendente e por que descendente? Porque, na verdade, parte ali do centro do mundo, que é conhecida como a Terra. E, como a gente vai ver, esses movimentos eles são gerados por elementos, e esses elementos, eles, de certa forma, estão conectados ali ao centro do mundo. O Aristóteles não desenvolve uma teoria da gravidade, mas ele vai desenvolver ali uma teoria do lugar natural. Cada coisa tem o seu lugar natural, e por isso que há esse movimento de cima para baixo, de baixo para cima, etc. Porque as coisas querem voltar ao seu lugar natural. Mas vamos ver isso com mais calma. Efetivamente, os elementos constitutivos destas substâncias podem moverem-se quer do alto para o baixo, quer do baixo para o alto. Provocarão, com esses movimentos, o nascimento, a mudança e a morte das substâncias compostas. Então, os elementos que formam esse movimento, que formam as coisas, eles vão dizer se uma coisa vai para cima, se uma coisa vai para baixo. O ar, na perspectiva de Aristóteles, e o fogo vão para cima, tá? Então eles fazem um movimento ascendente. A terra e a água vão para baixo, então eles fazem um movimento descendente. E quando você mistura essas coisas, você forma tudo aquilo que existe. Essa aí é uma ideia baseada lá na teoria de Empédocles, a teoria dos 4 elementos: água, terra, fogo e ar. E esses movimentos ali estão querendo procurar seu lugar natural, ou no céu ou na terra. E daí eles vão se movimentando. E esse movimento é o que vai gerar, por exemplo, ali o nascimento das coisas, a criação das coisas e também o fim delas, quando as suas partes vão se separando e vão voltando aos seus lugares naturais. O movimento circular, ao invés, não tem contrários. Então, assim, o movimento ascendente tem o contrário. Se ele está indo para cima, o seu contrário é o movimento descendente, para baixo. E são esses contrários que vão justamente movimentar todas essas substâncias até elas encontrarem o seu devido lugar natural. Já como o movimento circular não tem contrário, ele não tem fim e também não tem começo, por isso ele é eterno, tá? O movimento ascendente tem um fim, o movimento descendente tem um fim, tem um início e tem um fim, tem um início e tem um fim. Portanto, eles são suscetíveis de geração e corrupção. Já o movimento circular, logicamente, não tem um início e também não tem fim. Portanto, eles são eternos, além de serem formados ali por uma substância que também é uma substância eterna, uma substância que não é nem gerada, que nem se corrompe, nem termina, nem nada. Então, o movimento circular, ao invés, não tem contrários, beleza. Por isso, as substâncias que se movem com esta espécie de movimento são imutáveis, necessariamente, e inengendráveis e incorruptíveis. Então, as substâncias formadas ali por esse movimento circular, formadas por esse éter, elas não mudam, elas não se transformam, porque não há movimento. Ali não há movimento daquelas partes que o constituem, não há para cima, não há para baixo, não há 4 elementos ali que vão buscar seu lugar natural e vão se desagregar ou se formar, não. O elemento ali já está formado e ele vai só continuar se movendo circular. É só isso, ele não tem nenhum lugar para ir, ele já está no lugar natural dele. Aristóteles sustenta que o éter, o elemento que compõe os corpos celestes, é o único que se move com movimento circular. O éter é o quinto elemento da teoria de Aristóteles. Então, para Aristóteles, 4 elementos. O fogo vai para cima, o ar vai para cima, a água vai para baixo e a terra vai para baixo, tá? Tudo em relação ali ao centro do mundo, que é o nosso planeta. Já o éter é a quinta essência, que ela não vai nem para cima nem para baixo, o movimento dela é circular, o movimento dela é eterno, não tem fim, e é isso que compõe o mundo ali supralunar, que é um mundo que não tem fim, que de certa forma é eterno, digamos assim, um mundo eterno, tá? Ele não é infinito, ele é eterno, e justamente eterno porque a sua substância é incorruptível, não muda, não se transforma, sempre vai ser a mesma coisa.
Esta opinião de que os corpos celestes são formados por um elemento diferente daqueles que compõem o universo e que por isso não estão sujeitos às vicissitudes do nascimento, morte e mudanças das outras coisas durou longo tempo na cultura ocidental e só foi abandonada no século XV por obra de Nicolau de Cusa. Então, o filósofo Nicolau de Cusa, que nós vamos tratar lá na frente no nosso estudo sobre a história da filosofia, é ele ali quem vai dar o checkmate nessa teoria, de certa forma, de que não há uma diferença de matéria entre os corpos celestes e os corpos, digamos assim, sublunares, ou os corpos terrestres, digamos assim, tá? É ele que vai mostrar ali que não tem diferença, não, os corpos celestes não têm uma substância especial, na verdade eles são formados ali das mesmas substâncias. Essa ideia, ela começou a surgir ali na Idade Média, por volta do século XIV, com Guilherme de Ockham. O Guilherme de Ockham também já apontou pela primeira vez que essa ideia de separar, por exemplo, a substância celeste e a substância terrestre na verdade, é um grande erro, porque elas são formadas da mesma coisa. Isso aí, na verdade, vai de princípio a teoria, ao princípio da parcimônia, não é da filosofia do Guilherme de Ockham, justamente ele também tem a ver com a navalha de Ockham, que ele procura cortar o máximo ali os entes, não se pode multiplicar os entes, então, para que dizer que tem substância celeste e substância terrestre, sendo que tudo é uma única substância? É muito mais fácil resolver as coisas assim, tá? Mas é somente lá com a física de Newton que vai haver a unificação da física, que vai estudar os astros celestes, e também ali vai estudar ali os movimentos terrestres, porque o próprio Galileu ele vai se dedicar aos movimentos terrestres, enquanto o Copérnico vai se dedicar, digamos assim, aos movimentos celestes, tá? Mas só Newton vai fazer a unificação dessas duas teorias, tá? Da teoria celeste e da teoria terrestre. Os movimentos do alto para baixo e do baixo para alto são, ao contrário, próprios dos quatro elementos que compõem as coisas terrestres ou sublunares: água, ar, terra e fogo. Então, como eu já falei, o fogo vai em movimento ascendente para cima, a terra movimento descendente para baixo, o ar movimento ascendente para cima e a água movimento descendente para baixo. Para explicar o movimento desses elementos, Aristóteles estabelece a teoria dos lugares naturais. Por que o fogo vai para cima? Por que a terra vai para baixo? Por que a água vai para baixo? Por que o ar vai para cima? O Aristóteles, então, na época, ele não, obviamente não conhecia a questão da gravitação, que foi desenvolvida lá por Newton, a teoria da gravitação universal, e justamente criou a teoria dos lugares naturais. O fogo vai para cima porque o lugar natural dele é o fogo, a água vai para baixo porque o lugar natural da água é ali para baixo, etc, tá? A cada um desses elementos cabe-lhe no universo um lugar natural. Então, todos esses elementos, esses quatro elementos, fogo, terra, água e ar, possuem o seu lugar natural, ou próximo ali do centro do mundo, ou mais afastado do centro do mundo. E eles vão procurar o seu lugar natural. O homem, as coisas são formados por esses quatro elementos: água, terra, fogo e ar, na perspectiva do Aristóteles, tá? Não levem assim no sentido literal, eu tenho fogo no meu corpo, eu vou me queimar. Não, não é assim. Ele está querendo dizer que são elementos ali que têm como característica o fogo, a água, a terra, etc. Tá? E esses elementos compõem as coisas. E a mudança vai porque eles vão buscando o seu lugar natural. Se a parte de um elemento está afastada do seu lugar natural, o que não pode acontecer senão de um modo violento, isto é, contrário à situação natural do elemento, ela tende a retornar com o movimento natural. Então, por exemplo, o lugar do ar é no alto. Se ele está embaixo, é porque houve um movimento violento que fez ele ficar embaixo. Mas acabou esse movimento violento, ele vai retornar para cima, porque o seu lugar natural é para cima. Então, o objeto só vai estar fora do seu lugar natural se ele for impelido, de certa forma, por uma ação violenta. Mas assim que terminar essa ação violenta, ele vai voltar ao seu lugar natural. Então, para Aristóteles, veja, Aristóteles acreditava que para haver um movimento tem que haver uma ação. E essa é uma teoria também que vai surgir lá na Idade Média, com base nisso aí, que é a teoria do ímpeto. Só há um movimento justamente por causa de alguma força que está agindo ali sobre um determinado objeto, tá? Mais tarde tudo isso vai cair por terra quando o Newton criar, por exemplo, lá a lei da inércia, ele descobrir que um corpo tende a se manter em movimento
ou tende a se manter parado caso haja a ação de uma determinada força. Só que, justamente no vácuo, esse objeto ele sempre vai, de certa forma, se mover, porque não vai haver uma força que vai parar esse objeto. Para Aristóteles, no vácuo, na verdade nem existe vácuo, um objeto pararia caso uma força parasse de empurrá-lo, tá? Então seria mais ou menos essa a ideia, que a gente vai discutir lá com o Newton. Ora, os lugares naturais dos quatro elementos são determinados pelo seu respectivo peso. O fogo é leve, vai para cima. O ar é leve, vai para cima. A terra é pesada, vai para baixo. A água também é pesada, também vai para baixo. Então, cada elemento tem o seu peso e isso vai determinar o seu lugar natural. Ao centro do mundo, que é o centro da Terra, está o elemento mais pesado, a Terra. À volta da Terra estão as esferas dos outros elementos na ordem do seu peso decrescente: água, ar e fogo. Então, primeiramente, a Terra mais pesada, ela está no centro. Ao redor da Terra está a água, por isso que você vê a água ao redor da Terra. Depois tem o ar e depois tem o fogo, tá? O fogo é o mais leve de todos e, portanto, ele está por último, tá? Então, ele está mais longe do centro porque ele é o mais leve e está um pouco mais afastado. O fogo constitui a esfera extrema do universo sublunar. Acima dela está a primeira esfera etérea, ou celeste, a da Lua. Então, para baixo da Lua, no mundo sublunar, o último limite ali, digamos assim, é dado pelo fogo. Por quê? Porque o fogo é o elemento mais leve, portanto, então ele vai para cima. Então a esfera que cerca o mundo é uma esfera, de certa forma, constituída pelo elemento do fogo. Depois desse fogo, aí que surge o éter, que é a substância, de certa forma, ali, eterna, a substância que não muda, que constitui todos os astros que vêm ali depois da Lua, tá? Então, deem uma olhadinha depois ali no modelo geocêntrico do Aristóteles, que vocês vão perceber que a Terra é o centro do universo, composto ali pela Terra, ao redor da Terra as esferas da água, etc e tal, depois a do ar, e depois a do fogo. E depois de tudo isso é que vai surgir só a esfera, digamos assim, dos astros, né, dos planetas, etc. Com os seus movimentos perfeitos. Aristóteles era levado a esta teoria por experiências bastante simples. A pedra imersa na água afunda-se, isto é, tende a situar-se sob a água. Então a pedra, quando você coloca na água, ela afunda. Por quê? Porque na teoria de Aristóteles, a pedra vai buscar o seu lugar natural, que é próxima do centro da Terra. E a água está em cima, porque a água é mais leve que a pedra. Uma bolha de ar aberta na água vem à superfície. Por isso, o ar tende a dispor-se ao cimo da água. Então, quando você está ali, por exemplo, na água, você vê que surgem bolinhas. Para onde que vão essas bolhas? Elas vão para cima. Portanto, o ar que forma essas bolhas deve ser mais leve que a água. O fogo arde sempre para o alto, isto é, tende a juntar-se à sua esfera que está acima do ar. O fogo sempre queima para cima, certo? Então, provavelmente o fogo é a substância mais leve que existe. Então, terra, água, fogo, perdão, terra, água, ar e fogo, tá? São os quatro elementos ali dentro da teoria de Aristóteles, que fazem movimentos para cima e movimentos para baixo. E esses movimentos geram a mudança das coisas. O universo físico, que compreende os céus formados pelo éter e o mundo sublunar formado pelos quatro elementos, é, segundo Aristóteles, perfeito, finito, único e eterno. Então, o universo físico, na perspectiva de Aristóteles, compreende tanto as esferas celestes formadas pelo éter, quanto esse mundo sublunar que nós vivemos ali formado pelos quatro elementos. E tudo isso, esse universo para Aristóteles, ou o céu, como ele chama, é perfeito, é finito, é único e eterno. E eu vou explicar para vocês por que, que ele é essas quatro coisas. Por que, que o universo é essas quatro coisas. O universo é perfeito por quê? A perfeição do mundo é demonstrada por Aristóteles com argumentos a priorísticos que não têm qualquer referência à experiência. O Aristóteles não se utiliza da experiência, da investigação do dia a dia para constatar ou para afirmar a perfeição do mundo. Então ele vai usar um argumento a priori ali que vem antes da experiência, de qualquer experiência. Ele vai invocar a teoria pitagórica sobre a perfeição do número 3 e afirma que o mundo, possuindo todas as três dimensões possíveis, altura,
largura e profundidade é perfeito, porque não tem falta de nada. Então, esse aqui é um argumento, na verdade, que não é, digamos assim, apoiado pela experiência. Pitágoras vai afirmar que o número 3 é perfeito. Não existe nada de experiência que possa me dizer que o 3 é perfeito. Então, Aristóteles usa esse argumento ali a priori, ou seja, antes da experiência, acreditando que esse número 3 é perfeito, e constata, realmente, o mundo, o universo, ele é constituído por essas três, pelo número 3, por exemplo, ele tem a altura, ele tem a largura, ele tem a profundidade. Então já mostra que tudo é perfeito. Se ele tem tudo isso, então já não falta nada para ele. Mas, se o mundo é perfeito, é também finito. Para Aristóteles, o nosso mundo não é infinito, o mundo é finito. Por quê? Para Aristóteles, o mundo forma, digamos assim, como se fosse uma esfera circular perfeita. E a última esfera lá é aquela esfera do primeiro céu, justamente o primeiro céu que dá movimento a todos os outros, né? Mas há um fim, há uma finitude, digamos assim, o nosso mundo, o nosso universo. Efetivamente, infinito significa incompleto. Então, na perspectiva de Aristóteles, o que é infinito é incompleto. O mundo não é incompleto, o mundo é completíssimo. Por que o infinito é incompleto? Porque é infinito aquilo que tem falta de qualquer coisa, portanto, aquilo a que pode juntar-se sempre alguma coisa nova. O conceito de infinito. Você pode juntar qualquer coisa, não importa que ele vai ser sempre infinito. Junta qualquer coisa, ele é infinito. Já no finito, não. Ele tem fim. Não se pode colocar mais nada, porque ele já tem a sua finalidade, ele já é finito. Então, o finito é perfeito, o infinito é imperfeito, porque sempre se pode colocar qualquer coisa ali que não vai mudar absolutamente nada. O mundo, ao contrário, não tem falta de nada, é portanto finito. Mais uma vez, não tem nada que falte nesse mundo, ele é finito, por isso que ele é perfeito. Por outro lado, nenhuma coisa real pode ser infinita. Não existe nada na realidade que seja infinito. Não tem nada que possa ser infinito. Não existe nada real infinito, porque o infinito sempre vai precisar de alguma coisa a mais, sempre alguma coisa pode ser adicionada e ele nunca vai ser nada, ele nunca vai ter substância, nunca vai ter absolutamente nada. Com efeito, cada coisa existe num espaço e cada espaço tem um centro, um baixo, um alto e um limite extremo. Então, cada coisa ali tem o seu lugar, cada coisa está lotada no seu espaço e esse espaço tem centro, tem baixo, tem cima, etc. Então, ele tem ali para onde ir ou não, né? Também segundo ali dentro da teoria dos lugares naturais. Portanto, nenhuma realidade física é realmente infinita, porque dentro do infinito não tem centro. Qual que é o centro do infinito? Não existe. Qual que é o cima do infinito? Não existe para cima, não existe para baixo, não existe nada no infinito, tá? E por isso que o mundo não é assim, porque o mundo, na perspectiva de Aristóteles, tem para cima, tem o para baixo, tem o centro, etc. Justamente o centro desse mundo, desse universo, é o centro da Terra. A ordem das estrelas fixas assinala os limites do universo, limites para lá dos quais não há espaço. O primeiro motor, digamos assim, o primeiro céu, o fim dele ali é a esfera das estrelas fixas. Então termina ali com a esfera das estrelas fixas e atrás dela não tem absolutamente nada, porque da perspectiva de Aristóteles não existe o nada. Se existisse um nada por cima desse universo, ele seria infinito. Porque o nada é infinito. O nada é infinito. Tá, tem o universo ali que ele se fecha numa esfera. Ah, depois do universo tem o nada. Se tem o nada, então quer dizer que ele é infinito, mas ele não pode ser infinito. Portanto, o mundo termina ali na esfera das estrelas fixas. Nenhum volume determinado pode ser maior do que o volume desta esfera. Nenhuma linha pode alongar-se para lá do seu diâmetro. Não há volume maior que o da esfera, do universo. Não há linha que você vai fazer até o infinito. Não, a linha vai terminar lá no fim, lá nas esferas das estrelas fixas, tá? Então, portanto, o mundo, o universo tem um limite, tem um fim, portanto, é finito.
Daqui deriva que não podem existir outros mundos para lá do nosso, e não pode existir o vazio, não pode haver outros mundos, porque tudo termina aqui. Se existisse um outro mundo, ele teria que estar em outro lugar, além desse mundo, ele teria que estar em outro lugar, se há outro lugar, então por trás das esferas da estrela fixa, então ainda há coisas. Mas se ainda há coisas, quer dizer que esse mundo aqui não é finito, quer dizer que ele continua. Então, para Aristóteles, o mundo é finito, o mundo é perfeito e não há nada além desse mundo que nós vivemos. Muito menos o vazio, como eu falei, porque o vazio, o nada, também representa essa ideia de infinito. Se tem o vazio por detrás do mundo, quer dizer que há um infinito por trás do mundo, tá? O que não é verdade, dentro da perspectiva de Aristóteles. Não podem existir outros mundos, pois que toda a matéria disponível deve já estar disposta ab eterno neste nosso universo, que tem por centro a Terra e por limite extremo a esfera das estrelas. Toda a matéria existente no universo, ela está concentrada, de certa forma, ali no centro da Terra, justamente por causa dos elementos. Toda a água do mundo, a água, a terra, o fogo, tá por aqui, principalmente ali a Terra, né? Que ela forma justamente o centro do universo. E não tem mais matéria para fazer outros mundos, tá? Não tem mais nada, porque está tudo concentrado aqui. E fora da esfera das estrelas, tá? Das estrelas fixas também não há nada, conforme os argumentos que nós já estamos apresentando. Dado que cada elemento tende naturalmente para o seu lugar natural, cada parte de terra tende a juntar-se à terra que está no centro, e cada elemento tende a reunir-se à própria esfera. Então, a teoria do lugar natural de Aristóteles mostra que a terra tem que se unir com a terra, o fogo tem que se unir com o fogo, a água com a água, etc. Então, tudo tem que estar concentrado justamente nesse universo. Se tivesse uma terra fora, ela teria que vir para cá justamente para se juntar a esse centro, que é o centro de tudo onde nós vivemos. Deste modo, o nosso universo tem de recolher toda a matéria possível, e fora dele não há matéria, ele é único. Então, se houvesse matéria fora do nosso universo, essa matéria teria que vir justamente para o lugar natural dela, que é o centro. O lugar natural das coisas ali é o centro da Terra. A partir do centro da Terra, que as coisas vão para cima ou para baixo conforme o seu peso. Se tivesse terra em outro lugar, ela teria que ser puxada para o centro da Terra, que é o seu lugar natural. Mas fora dele não existe tampouco o vazio. Fora desse universo que nós vivemos, fora desse universo dado ali pelo Aristóteles, não existe o vazio conforme os motivos que eu já apontei. O vazio não tem nada. Se não tem nada, quer dizer que é infinito. Tá? Porque se o vazio tem um limite, ele não é vazio, ele já vai ter uma limitação. Mas como o universo de Aristóteles é finito, isso significa que por trás desse finito não tem mais absolutamente nada, porque senão ele seria infinito. Os filósofos atomistas haviam sustentado que, sem o vazio, não é possível o movimento, pois que pensavam que, se os átomos fossem impelidos ao mesmo tempo sem intervalos vazios entre um e outro, nenhum átomo se poderia mover. Então, conforme nós vimos lá na teoria atômica do Demócrito, na teoria atômica do Leucipo, eles defendiam que no mundo, a realidade é formada por átomos e vazio. Por que vazio? Porque esses átomos, para se mover, para se formar as coisas, eles precisam de espaço. Se só existissem átomos, eles não iam conseguir se mover, porque eles iam estar chocados ali um no outro, eles iam estar encostados um no outro e não ia gerar um movimento. Para haver movimento dos átomos, tem que ter vazio. E justamente nesse vazio ali que vai ser formadas as coisas, formadas, separadas, etc. Pelo menos na teoria dos atomistas. Mas para Aristóteles não existe vazio, não tem esse vazio. E por que isso se dá na teoria do Aristóteles? Porque o Aristóteles não defende a existência de átomos. Para ele, as coisas podem se movimentar conforme ali a sua tendência ao lugar natural. É isso que vai garantir o movimento a elas. Não esses átomos que movem-se por sei lá qual outro motivo. Na verdade, nós já falamos lá na teoria lá do Demócrito, tá? Aristóteles, ao contrário, sustenta que o movimento no vazio não seria possível, não seria movimento
o movimento no vazio não seria possível. Por quê? Porque segundo a teoria do lugar natural, o vazio não tem centro, não tem cima, não tem baixo. Se não tem centro, como que a matéria vai para o centro de alguma coisa? Como que a Terra vai se movimentar para algo que não tem o centro? Ela precisa ir para o lugar natural, que é o centro da Terra. Mas se ela está no vazio, que no vazio não tem centro, ela vai para onde? Não tem como ela ir para o centro. Não tem nem como ir para cima, nem como ir para baixo. Portanto, não tem como se movimentar no vazio. Efetivamente, no vazio não haveria nenhum centro, nenhum alto, nenhum baixo. Por consequência, não haveria motivo para um corpo se mover numa direção em lugar de outra, e todos os corpos permaneceriam parados. Mais uma vez, no vazio não há limite. No vazio, se não há limite, não há cima, não há baixo, não há centro, não há nada. Como que as coisas vão tender ao lugar natural se não tem lugar natural? Não tem para cima, não tem para baixo, não tem para o centro, não tem para nada. Por isso, não existe vazio dentro da teoria do Aristóteles. Nesta argumentação, como se vê, Aristóteles socorre-se continuamente da teoria dos lugares naturais, fundada na classificação dos movimentos. Teoria dos lugares naturais foi fundada por Aristóteles justamente para tratar da questão do movimento, por que as coisas se movimentam, qual que é o motivo que faz elas se moverem. Então ele cria essa teoria justamente para procurar explicar essas ideias. E vai ao ponto de produzir como argumento contra o vazio aquilo que nós hoje chamaríamos o princípio da inércia. Então Aristóteles vai desenvolver lá o princípio da inércia justamente para procurar justificar o seu argumento da teoria dos lugares naturais. No vazio, ele diz, um corpo ou permaneceria em repouso ou continuaria em movimento, enquanto se ele não opusesse uma força maior. Isso aí é o princípio da inércia que vai aparecer lá em Newton. Então, uma coisa no vazio, se ela tivesse parada, ela ia continuar parada, se não tivesse nenhuma força que empurrasse ela. Se algo se movesse, ela não pararia, até que alguma coisa impedisse o seu movimento. O Aristóteles formula essa teoria do princípio da inércia, mas ele não defende ela, porque ele acredita que isso aí está errado, na verdade, conforme a gente vai ver. Este é um argumento contra o vazio. Ele cria esse princípio da inércia para tratar do vazio. O Newton vai criar ali o princípio da inércia para desenvolver outras questões, principalmente relacionadas à força, tá? Mas, na realidade, o argumento da inércia demonstra apenas que Aristóteles considera absurdo o que constitui o primeiro princípio da mecânica moderna, o princípio da inércia. O Aristóteles acha que isso é um tremendo de um absurdo, isso não é real, isso é irreal, e justamente ele usa esse argumento para tentar, de certa forma, desbancar essa ideia do vazio. Se o princípio da inércia é um absurdo, essa ideia do vazio é mais absurda ainda dentro da perspectiva do Aristóteles. Veremos que este princípio encontrará reconhecimento na escolástica do século XIV e será formulado depois exatamente por Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci vai formular ali precisamente esse princípio da inércia. E no século XIV vai ser um argumento muito utilizado ali para tratar principalmente da teoria do ímpeto, com os físicos ali do finalzinho da Idade Média, ali na escolástica, que a gente vai falar também daqui a algum tempo. Finalmente, como totalidade perfeita e finita, o mundo é eterno. Então, o mundo é perfeito, o mundo é finito e o mundo é eterno. Por que que o mundo é eterno? Vamos ver como que Aristóteles justifica isso. Aristóteles vai tratar da questão do tempo. Então, Aristóteles define o tempo como o número do movimento segundo o antes e o depois, entendendo com isto que ele é a ordem mensurável do movimento. O que é o tempo? O tempo é aquilo que mensura o movimento, é aquilo que vai dizer o que é o antes e o que é o depois. É o número que classifica o antes e o depois, é o número ali que vai justamente tratar da questão do movimento. Se uma coisa se move, ela se move ou antes ou depois. E justamente esse é um argumento ali contra a ideia, digamos assim, de que o mundo não é eterno. Por quê? Porque se o mundo não fosse eterno, então ele teria que ter tido um começo. E se ele teve um começo, portanto, ele teve ali, por exemplo, assim, um antes e um depois. Então, há tempo. E se há tempo, de certa forma, ali, esse tempo teria que, de certa forma, ser infinito também. Porque o tempo começa lá e vai. Aliás, perdão, desculpa, esse tempo teria que ser finito, porque ele tem um começo. Se ele tem um começo ali, ele vai até algum determinado ponto. Se ele tem um começo, ele vai ter um fim, provavelmente.
tá? Então Aristóteles vai defender ali que o mundo, na verdade, ele nunca foi gerado, nem foi criado. Portanto, na verdade, há ali, digamos assim, uma ideia de eternidade. Não há geração do mundo, não há geração porque as esferas celestes que estão acima da esfera sublunar, elas fazem um movimento ali que é eterno. Então elas estão para sempre se movimentando e as coisas aqui do mundo sublunar já estão também, de certa forma, dentro dessa roda aí faz tempo, né? Faz tempo nada, na verdade, eternamente. Distingue, além disso, a duração infinita do tempo, no qual vive tudo que muda, da eternidade, que é a existência intemporal do imutável. Então, o que é a duração infinita do tempo, tá? Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que se transforma, está dentro de uma duração infinita do tempo, para Aristóteles. Por quê? Por que o tempo é infinito? Porque o mundo é eterno, portanto o tempo está sempre correndo, portanto é infinito. Eterno é diferente, eterno é uma coisa que não é criada. A eternidade vai tratar justamente de uma existência que está fora do tempo, tá? Portanto não pode ter tempo, não pode ter antes, não pode ter depois, e é imutável. E isso provavelmente trata-se lá da esfera do motor imóvel. O motor imóvel provavelmente não nasceu. É óbvio, porque se tivesse nascido teria que vir de outro, e daí não seria o primeiro motor, conforme nós já discutimos anteriormente. Portanto, há o tempo infinito dentro dessa esfera que nós vivemos, para fora dela não há tempo infinito, tá? E aí é que está a eternidade, é uma existência intemporal. Essa ideia aí da, digamos assim, da eternidade também vai aparecer fortemente lá num dos argumentos de Santo Agostinho, porque algumas pessoas perguntavam para ele o que Deus fazia antes de criar o tempo? Se Deus criou tudo, Deus criou o tempo. Mas o que Deus fazia antes de criar o tempo? E aí Santo Agostinho vai responder, Deus não fazia nada. Por quê? Porque Deus não existe no tempo, Deus existe na eternidade, onde não há passado, onde não há futuro, há apenas ali um presente ali, uma existência em ato, digamos assim, eterna. Mas ao mundo na sua totalidade é que atribui verdadeiramente a eternidade neste sentido. Então é o mundo como um todo que o Aristóteles vai, de certa forma, ali entender justamente essa ideia da eternidade. Ele sustenta que o mundo não se gerou nem pode destruir-se e abarca e compreende na sua imobilidade total a infinitude do tempo e também todas as mudanças que acontecem no tempo. Então esse mundo que nós estamos inseridos, essa esfera, digamos assim, para Aristóteles, ela tem o tempo infinito, porque todo esse mundo ele é gerado pela eternidade, digamos assim, tá? Que é justamente dada ali pelo primeiro motor, tá? Pelo movimento também das esferas, que é um movimento eterno, etc. Mas tudo isso, o tempo, de certa forma, a infinitude do tempo, está tudo dentro, digamos assim, dessa eternidade. Consequentemente, Aristóteles não nos deixou uma cosmogonia, como fizera Platão no Timeu, e não podia deixá-la, dado que, segundo ele, o mundo não nasce. Platão cria uma cosmogonia no Timeu, tentando tratar ali da origem do mundo, que ele vai afirmar, né, afirmar lá no livro que há um artífice divino, né, um demiurgo, que ele vai olhar as ideias, e dessas ideias ele vai plasmar ali o mundo, né, a partir dessas ideias. Então há uma criação do mundo ali para Platão. Já na perspectiva de Aristóteles, como não há criação do mundo, porque o mundo é eterno, então ele não pôde fazer uma cosmogonia que trata justamente do surgimento do mundo. A esta eternidade do mundo é conjunta a eternidade de todos os aspectos fundamentais e de todas as formas substanciais do mundo. Então, para Aristóteles, no mundo o mundo que é eterno carrega também formas substanciais que são eternas, tá? Esse vai ser um grande problema ali para a biologia, porque o Aristóteles acreditava, de certa forma, que os animais do mundo já estavam todos prontos. É uma teoria também que vai ser defendida lá por Carlos Linneu, né? Que é um outro biólogo lá que vai criar uma série de classificações sobre as espécies dos animais, etc, tá? E vai ser um grande problema lá na frente, principalmente para o darwinismo, para o lamarckismo, que vão mostrar que essas espécies que existem não são eternas, mas muito pelo contrário, essas espécies derivam de outras espécies. Se a galinha, a frango, a urubu, a macaco agora, eles não são espécies eternas, mas eles vieram de outras espécies que ou já deixaram de existir ou ainda continuam existindo, mas talvez tenham se transformado em uma outra coisa, tá? Então, na perspectiva de Aristóteles, assim como do Linneu também,
que são dois biólogos, tá? Bem importantes, que vão influenciar muito ali a história da ciência, a história da biologia no mundo. As formas são eternas, não há mudança. São por isso eternas as espécies animais e também a espécie humana, a qual pode sofrer vicissitudes várias na sua história sobre a Terra, mas é imperecível na medida que é ingerada. Então o ser humano não é gerado, o cachorro, o gato não é gerado, eles são eternos, são formas eternas e justamente por isso eles sempre vão existir. Aristóteles nem passava pela cabeça dele que esse mundo poderia ser destruído, isso aí nem, acho que ele nem cogitava uma coisa dessa. Tá? Nem imaginava também que poderia existir espécies em extinção. Isso aí, obviamente, começou a se tornar famoso a partir do século XV, a partir do século XVI, a partir do século XVII, né? Que lá na época da Revolução Industrial começa a se perceber que o mundo poderia ser destruído. Tá? Na época do Aristóteles, ele nem passava, então ele achava que tudo era eterno, até por causa da sua teoria. A perfeição do mundo, que é o pressuposto de toda a física aristotélica, implica a estrutura finalística do próprio mundo. Isto é, implica que no mundo todas as coisas tenham um fim. Se o mundo é finito, ele é perfeito, etc e tal, então todas as coisas que existem possuem um fim. Todas as coisas ali também são dadas ali pela causa final. Todas as coisas desse mundo são importantes porque todas elas têm o seu valor, todas elas têm a sua importância, todas elas têm a sua finalidade. Aristóteles não imagina nada nesse mundo que seja inútil. E apesar do ser humano, do homem ali acontecerem algumas coisas ali que justamente podem atrapalhar o seu percurso, nenhuma dessas coisas também são inúteis, tá? Todas elas têm o seu fim ou o seu objetivo. A consideração do fim é essencial a toda a física aristotélica. Por quê? Vamos pensar assim na questão da física do movimento, tá? Se as coisas tendem ao seu lugar natural, elas tendem ao seu fim. Se o ovo da galinha tende à galinha, ela tende ao seu fim. Se o menino vai virar um homem, vai virar um velho, etc., as coisas tendem ao seu fim. Então, dentro da física aristotélica, a ideia de fim é uma ideia que justamente vai ser a ideia-chave ali, justamente dessa ciência, porque todas as coisas vão marchar, rumar para o seu fim. Viu-se que para Aristóteles o movimento de um corpo não se explica senão admitindo que tende naturalmente a alcançar o seu lugar natural. Portanto, o movimento de um corpo, a composição de um corpo vai para o seu fim, para o seu lugar natural. A Terra tende para o centro e os outros elementos tendem cada um para a sua própria esfera. Então, cada um desses elementos aí vai ter um fim, uma finalidade, um objetivo. O lugar natural de um elemento é determinado pela ordem perfeita das partes do universo. Então, como o universo ele é perfeito, todas as coisas vão tender, de certa forma, ali para os seus lugares. Todas as coisas vão para o seu lugar natural. Se elas estão fora do seu lugar natural, isso se deve a alguma ação violenta, mas aos poucos as coisas vão voltando para aquilo que elas são. Atingir esse lugar e ainda manter e garantir a perfeição de tudo é o fim de todo o movimento físico. Então, todo o movimento físico ele serve ali justamente como garantia que as coisas vão para os seus lugares natural. E é isso que está acontecendo agora. As coisas vão tendendo ali aos poucos para os lugares dela. Já na lei fundamental, que explica os movimentos da natureza, está presente a consideração do fim. Então, todo movimento da natureza é dado justamente por essas causas finais, por essa finalidade. A filosofia do Aristóteles, a ciência do Aristóteles, é finalística, ela é teleológica, ou seja, ela tem um fim. Mas o fim é ainda mais evidente no mundo biológico, isto é, nos organismos animais. Daqui se explica a preferência de Aristóteles pelas investigações biológicas, às quais dedicou grande parte da sua atividade. Então, quando Aristóteles vai começar a estudar ciências particulares, em especial a biologia, que ele gostava demais, ele começa a perceber que tudo ali tem o seu lugar, ele começa a perceber que os bichos têm o seu lugar, as plantas têm o seu lugar, e provavelmente tudo ali está buscando o seu fim, certo? Então acho que essa é a grande ideia ali também, e por isso que Aristóteles começa a ir mais investigar a ciência, investigar o mundo, justamente por quê? Porque ele começa a perceber que todas as coisas realmente têm o seu fim, o que corrobora a sua teoria do lugar natural, a sua teoria metafísica. Abre aspas, né, uma citação dele. A divindade e a natureza não fazem nada que seja inútil. Tudo que existe é útil.
tudo que existe tem valor. O motor do imóvel, Deus, né, que na verdade não geram nada, mas eles geram a partir do movimento que se direciona a eles, tudo isso que é gerado tem a sua utilidade, tem o seu valor. O acaso, em grego automaton, propriamente falando, não existe, não tem acaso. As coisas, de certa forma, eles são determinadas a atingir o seu fim. Mas o acaso, que seria, digamos assim, provavelmente a sorte, não existe, não tem acaso. Porque o acaso seria dizer que uma coisa acontece ali, digamos assim, na louca, na loucura. Não, mas o universo é organizado, o universo, para Aristóteles, é ordenado. Se é ordenado, então não tem lugar para o acaso. Dizemos que se verificam, por acaso, os efeitos acidentais de certos acontecimentos que reentram na ordem das coisas. Então acontece alguma coisa ali que, de certa forma, ali parece que foge da causa natural e a gente fala, isso foi o acaso, isso não era para ter acontecido, etc. Mas não se esqueça que essas coisas podem também acontecer por causa daqueles movimentos violentos, mas cessou o movimento violento, as coisas vão voltar ao seu lugar natural. A fortuna ou sorte é uma espécie de acaso que se verifica na ordem das ações humanas, como, por exemplo, vir ao mercado por um motivo completamente diverso e encontrar lá um devedor que restitui a soma devida, tá? Então, por exemplo, você vai ao mercado, você vai a algum lugar, tem uma pessoa te devendo, você chega lá, encontra ela te paga, tá? Você vai falar assim, isso foi sorte, né? Isso é coisa da fortuna, mas na verdade não. Na verdade, quando a pessoa foi no mercado, ela foi com um fim, ela foi com um objetivo, que não era o te pagar. Você foi ao mercado com um outro fim, mas por alguma questão ali, de certa forma, esses fins acabaram coincidindo e você conseguiu obter o seu dinheiro. Então não há acaso. Há ali uma espécie de fortuna que justamente mostra que as coisas têm o seu fim, o seu objetivo. A ação deste homem afortunado era feita para um fim, mas não para aquele fim. Por isso se fala de fortuna, tá? Pode-se dizer fortuna, mas não acaso. Acaso não existe. A fortuna, na verdade, é justamente isso. É quando você tem um determinado fim, mas de repente o seu fim acaba se encontrando com o outro, e isso acaba gerando, de certa forma, ali, um movimento violento e acaba gerando alguma coisa ali que foge da ordem natural, certo? Então é isso, pessoal. Na aula de hoje nós tratamos um pouquinho ali da substância física, falamos um pouquinho ali dos 4 elementos, o fogo, a água, a terra, o ar, falamos também do quinto elemento, que é o éter, e de certa forma ali a gente já desenvolveu bastante ali sobre a teoria da substância do Aristóteles. Então vão acompanhando aí nossas aulas e nós vamos continuar ali num próximo momento, tá? Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos, nos vemos no nosso próximo encontro.